uma alegria tremenda. Beleza, então? O tema de hoje é mova-se para o futuro. Para a gente começar, eu quero ler para vocês aqui em Salmos, no capítulo 100, que fala assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entreguem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aqui Davi escreveu algo tão impressionante e tão maravilhoso, que ele fala que prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Eu quero começar por aí já, para a gente focar o nosso futuro, para que a gente possa se mover para o futuro. E meio essa situação que estamos vivendo no mundo, porque ninguém esperava por isso, não é verdade? Ninguém estava esperando por essa tranqueira aí. Alguém estava esperando por isso? Ninguém estava esperando. Mas aqueles que têm um pouco de sensibilidade com Deus, sabem que uma hora ou outra, Deus pode agir. E Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu, porque Deus não manda praga para ninguém, Deus não manda castigo hoje. Depois Jesus Cristo morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados, nos livrou do império da treva e da morte. Hoje, Deus permite. Agora, Ele permitiu o coronavírus. Se Ele tivesse permitido o ebola, que em 2 horas você está morto, agradeça a Deus até por isso aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui fala ainda, Davi fala que nós devemos reconhecer a Deus, reconhecer Ele. Diz que Ele nos fez e nós somos dele. Nós somos desse Deus tão maravilhoso que nos deu toda a vida, todo o entendimento. E Ele quer que a gente realmente tenha essa motivação nele, através dele. Porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Ou seja, nós fomos feitos por Deus e para Ele. E essa é a graça, essa é a maravilhosa graça de Deus sobre todo aquele que nele crê e que acredita que Deus ainda tem grandes coisas para nós. Eu acredito firmemente, que Deus tem um futuro muito especial para cada um que crê nele, que confia nele, confia em Jesus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus tem um plano maravilhoso para cada um. Se não aqui, mas no céu, Deus tem um plano em qualquer tempo, desde que você se entregue para Ele, desde que você realmente creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. O nosso futuro é algo que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir esse futuro dentro do nosso coração. Não tem quando você está com vontade de fazer uma viagem, você começa já a pesquisar os lugares e você vai lá e já paga lá o hotel, né? Já faz lá a sua marcação, a sua reserva, né, no determinado hotel que você quer ficar, da sua pousada e tal. Agora, o interessante é que você não foi ainda, mas você já preparou tudo para aquele momento. Já guardou um dinheiro, já mais ou menos pesquisou como é o local, a distância para chegar até lá. Você fez todo um projeto, mas você ainda não está lá. Você ainda não chegou lá, mas você se preparou para ir até esse lugar. E assim é o nosso futuro. Nós não estamos lá no futuro. Talvez você não chegou ainda no ponto em que você quer a sua vida. Mas você tem que se preparar para isso. Você tem que se motivar para isso, assim como uma mãe se motiva com um filho que vai chegar 9 meses depois, como um pai que já se motiva com um filho que vai chegar 9 meses depois, com uma noiva motivada para o dia do casamento e assim por diante. Nós devemos estar motivados todos os dias para o nosso futuro. Eu sei que agora é difícil a gente entender as coisas, parece que um véu está na frente dos nossos olhos, parece que o futuro acabou, parece que não há mais aquela esperança, mas isso é algo que o inimigo está colocando dentro da sua mente. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele disse lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a luz da vida.
a glória de Jesus em nós. A luz é que consegue invadir as trevas. A luz é que consegue brilhar em qualquer lugar. Eu fico maravilhado quando eu encontro alguém na estrada, uns dos meus clientes, talvez fornecedores, pessoas que eu não conheço, no supermercado, qualquer lugar que eu vou, um frentista de posto, alguém que eu consiga conversar. E é tão interessante que eu consigo ver algo diferente nessa pessoa. Eu entrego material para uma empresa grande aqui na cidade e no meio de todos aqueles funcionários daquela empresa, que são muitos funcionários, vinha sempre um rapaz me atender. Ele me atende até hoje, mas eu passei mais ou menos há 1 ano sem perguntar quem realmente ele era e por que ele era diferente. E eu comentei aqui em casa com a minha esposa, tem um rapaz lá que me atende, ele é diferente. Ele tem um brilho diferente no ar. Eu disse, esse camarada, esse rapaz, eu acredito que ele realmente tem alguma ligação especial com Deus. É um homem que tem uma intimidade com Deus diferente, porque eu senti aquilo. E outro dia, conversando com ele, eu perguntei para ele, bem assim, eu só falei nesse sentido. Eu disse, qual é a igreja que você congrega? Porque você é diferente. Você tem uma luz, um brilho no olhar diferente de todos que trabalham aqui. E ele disse, glória a Deus, eu congrego na igreja X, e nós conversamos um bom tempo, e a gente realmente já tinha um bom relacionamento, mas agora ficou melhor ainda. Porque cada vez que eu chego lá eu digo, a paz, irmão, e a gente consegue conversar. É diferente. Porque é essa luz de Jesus que brilha dentro de todo aquele que acredita que Deus está no controle de tudo. O futuro está aí, nada acabou. A Terra ainda gira a 39 mil, 40 mil quilômetros por hora todos os dias. O mundo não parou, os seus sonhos não podem parar. Eles estão aí ainda, dentro do seu coração, porque você tem a luz do mundo. Aqui fala, Jesus disse, aquele que me segue terá a luz da vida. E Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Uma vida abundante, uma vida de sonhos, uma vida de alegria, mesmo em meio aos problemas. Eu sei que é difícil, mas agora, eu sei que muitas pessoas estão tristes, a alegria se foi embora, mas a felicidade é um estado de espírito. E essa felicidade que você tem dentro do seu coração é que te motiva, é a bússola da sua vida. E a bússola é o norte, a bússola são a direção dos nossos sonhos. Os sonhos são a bússola da vida. Se você não tiver sonhos, você não tem direção. Agora, por que agora muitas pessoas estão aí sem saber o que fazer? Hoje eu saí ainda para fazer uns trabalhos, eu conversava com um com o outro, e a gente percebe o desespero deles, porque o sonho deles eram meramente humanos. E interessante é que quando nos teus sonhos, em tudo que você quer realizar na sua vida, Deus está no teu sonho, você não perde ele. Porque o sonho ainda está em você, porque Deus é que capacita você para ter esses sonhos. Deus nunca colocaria um sonho no teu coração sem que Ele não pudesse te dar a capacidade de realizá-los. Eu lembro uma certa vez, eu comecei a aprender a falar inglês com a mãe do meu pastor na época. Hoje ainda é meu pastor, a gente é muito amigo, mas eu tenho um ministério aqui em Brusque, ele tem em Tijucas e tal. E eu comecei a estudar inglês com ela e tal, e depois de um certo tempo alguém falou para mim, por que tu estás estudando inglês? Qual o motivo disso? Bom, quero aprender inglês porque um dia eu quero sair do país, quero conhecer outros lugares. E aí a pessoa me falou, mas como é que tu vai sair do país e conhecer outros lugares se você não tem dinheiro? E eu falei, eu não preciso de dinheiro para sair do país. Eu preciso agora aprender a falar inglês. E um dia Deus vai me capacitar para isso. Passado anos e anos, o sonho foi aumentando dentro de mim. Eu já estive algumas vezes na Europa. Algumas vezes. Conheço vários lugares lá. Eu não gastei um centavo nas 3 viagens. Primeiro eu fui como tradutor. Depois eu fui num congresso da Juventude Trentina.
E a terceira vez eu fui numa comitiva para visitar os bombeiros comunitários voluntários lá na Itália. Você não precisa ter muito, Deus é que vai te capacitar. Deus te dá tudo aquilo que você quiser, desde que você confie nele e espere no tempo dele. Edson, mas se não acontecer nada, se acontecer no meio do caminho eu partir dessa terra, que sonho é esse que você falou que eu iria realizar? Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz, em Jeremias 29:11, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro melhor. Os planos de Deus para a tua vida não são o coronavírus. Os planos de Deus para a sua vida não é um casamento fracassado. Os planos de Deus para a tua vida não é a tua empresa quebrada. Os planos de Deus para a tua vida é um plano para te fazer prosperar e não de te causar dano. É um plano para te dar uma esperança e um futuro. Isso é maravilhoso. Agora, por que as pessoas não acreditam nisso? Por que as pessoas não têm essa intimidade com Deus? Porque ainda, muitas vezes, não chegou a hora delas terem essa intimidade com Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? É terrível, mas mesmo assim, poucas pessoas ainda estão se voltando para Deus. Talvez se todos se voltassem para Deus agora, no mundo todo, será que Deus não acabaria com essa praga? Não, Edson, isso é muito místico, isso é uma coisa do Velho Testamento, isso é muito místico, isso não sei, você lá, o meu Deus aqui, e as pessoas inventam todo tipo de situação para negarem o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele é poderoso para te dar tudo e muito mais. Ele é poderoso para te fazer abrir portas que você nem imaginava que ia abrir. Quando isso tudo passar, nós sairemos diferentes, eu já falei na pregação passada. O mundo será diferente. Agora eu acredito que aqueles que estão com Deus, aqueles que estão glorificando a Deus mesmo nesse problema, aqueles que estão agradecendo a Deus grandemente no meio desses problemas, eu acredito que grandes portas de esperança abrirão na vida deles. O seu sonho não acabou, o seu sonho não pode terminar. Agora, nós muitas vezes estamos sempre pedindo para Jesus coisas que nós não entendemos. Estamos falando para Jesus os problemas que nós estamos passando. Mas Ele sabe nossos problemas. Ele sabe todas as coisas. Agora, muitas pessoas não entendem isso. Uma vez atrás, um rapaz veio falar comigo e disse, mas Jesus não dava chinelinho de dedo. Vocês querem andar de carro zero. Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura. Jesus era pobrezinho. A Bíblia não diz um A que Jesus era pobre. Agora diz que Jesus era rico e se fez pobre. Se fez humilde para viver entre nós. Jesus é o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus do ouro e da prata. O Deus que sabe todas as coisas. Eu falei para aquele homem, eu disse, olha, é muito bom você ficar focando no Jesus lá do passado. Jesus homem. Mas é hora de você focar no Jesus vivo que está no céu, à direita do Deus Pai, vivendo num reino poderoso. É esse Jesus que nós queremos hoje. Eu disse, agora, tu me arruma uma jumenta que voe a 1000 km por hora e vai daqui a São Paulo voando, eu começo a crer nesse Jesus também. Jesus é poderoso. Jesus é tudo na sua vida. Agora você tem que continuar crendo nisso. Você tem que continuar crendo que Jesus veio a esse mundo para pagar os nossos pecados e para nos dar vida e luz na nossa vida. Não para viver desanimado o tempo todo, desmotivado, triste, amargurado, depressivo. Esse não é você. Essa vida de depressão e tristeza não é você. Essa vida de falta de acreditar, de confiar no seu futuro, não é você. Essa coisa de acreditar que somente o seu vizinho pode, somente o seu amigo pode, mas você não pode, esse não é você. Você é a criatura mais linda que Deus já criou. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se você continuar crendo, acreditando em Deus,
Grandes coisas vão acontecer na sua vida, como já aconteceram no passado. Agora, nós temos que parar um pouco e entender que grandeza que é essa, que Deus que é esse. Nós não podemos crer em Deus apenas pelas coisas que Ele pode fazer por nós, mas nós temos que crer em Deus e confiar nele por quem Ele realmente é. O Deus que fez toda a terra, o Deus que fez os mares, os animais, a constelação, a lua, o sol, as estrelas. Um Deus que fez todo o universo. Um Deus que fez as montanhas, um Deus que fez o sol, um Deus que fez o vento, a brisa que toca o seu rosto. O Deus que te dá alimento, o Deus que te abençoa todos os dias, um Deus que se apraz com você. Em 2 Reis, tem uma passagem muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque fala do profeta Eliseu e de uma mulher que tinha 2 filhos. E o interessante é que o marido dessa mulher era um empregado de Eliseu, era um servo de Eliseu. E aconteceu que esse empregado de Eliseu morreu, faleceu. E a mulher veio reclamar, foi falar com Eliseu: olha, tu sabe muito bem que o meu marido era teu servo e ele era temente a Deus. E agora eu estou aqui, ela falando, agora eu estou aqui e os credores chegaram até a minha porta, eu não tenho como pagar e eles vão levar os meus 2 filhos. Porque naquela época, se você não pagava, o filho virava escravo. Então Eliseu falou um negócio interessante para ela: o que você tem em casa? Ela disse: olha, eu tenho apenas um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. Então Eliseu disse para ela: você saia pela vizinhança, pegue a quantidade de pote que você achar, de vasilhas, de pote, entre dentro da sua casa, feche a sua casa, e aquele pouquinho de óleo que você tem, de azeite, você começa a esparramar dentro dos potes que você conseguiu, balde, vasilha, tudo. E aqui mostra na palavra de Deus que ela entrou em casa, fechou a porta e começou a pegar aquele pouquinho de azeite que ela tinha e começou a encher os potes. E quando o pote estava cheio, os filhos tiravam, iam colocando outro pote, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E foi enchendo toda a vida, mas ela tinha só um pouquinho, mas aquilo foi transbordando. E aí ela disse para um filho daquele, ela disse: traga mais um pote. E ele disse: mãe, acabou. E quando os potes acabaram, o óleo também acabou. Então Eliseu disse: olha, pague os seus credores com óleo, e o que sobrar, você vai viver, você com seus filhos. Deus é tão importante na nossa vida, que mesmo do nada, de um pouquinho de nada, Ele faz você prosperar e muito. Agora, você tem que continuar confiando e acreditando em Deus. Como essa mulher aqui lá, que do dia para a noite a vida dela mudou. Eu tenho a certeza, e eu creio disso, que do dia para a noite a sua vida pode mudar. A minha vida mudou do dia para a noite. A sua vida pode mudar do dia para a noite. A vida talvez de alguém que você conheça, que está desesperado nessa hora, pode mudar do dia para a noite para melhor. Creia nisso. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, não importa o que as pessoas estão dizendo para você. As pessoas, elas têm uma característica tão interessante que elas gostam de rotular as pessoas. Você não vai conseguir isso, você é muito alto, você é muito baixo, você não tem a qualificação. Uma vez uma pessoa me disse, eu disse: qual o sonho que você tem? Ela disse, eu disse: olha, eu tenho um sonho de pregar para as pessoas, de pregar para as nações. Eu sou um sonho que eu tenho. Então ela falou para mim: olha, talvez esse é um sonho que você não tem. É só algo que está na tua cabeça, mas não é um sonho teu. Eu disse: eu sei que esse é um sonho que eu tenho, e Deus vai me levantar para isso. Hoje eu estou aqui, pregando para você. Nunca duvide e nunca dê bola para que as pessoas dizem para você. Talvez eles estão querendo colocar a personalidade deles, o fracasso deles na tua vida, mas você não é um fracassado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eles podem ser fracassados, eles podem estar dizendo que não vão conseguir, mas você é diferente. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Ele te tem nas palmas da mão dele.
E é tão interessante quando a gente começa a pensar dessa forma. Hoje, durante o dia todo, eu estava pensando no meu futuro. Eu estava me motivando com o futuro, com as coisas que eu ainda quero fazer, com toda a esperança que Deus tem colocado no meu coração. Eu ainda estou confiante no futuro. Eu não estou me importando com as coisas que passam na televisão. Eu não estou me importando com o que estão falando nas redes sociais. Eu não ligo para isso. Agora eu estou focado no alvo. Esse é o grande negócio. O apóstolo Paulo falou uma coisa tão interessante. Ele disse, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse que estava seguindo em direção ao alvo. Ele disse, deixando as coisas que para trás estão, eu vou em direção ao alvo. Siga para o seu alvo. Não importe, as pessoas estão querendo destruir você muitas vezes. E o interessante é que as pessoas às vezes não têm culpa, porque o inimigo mesmo age em nossas mentes muitas vezes falando que a gente não vai conseguir. Talvez você tenha orado 1 hora, 2 horas, e o inimigo vem e diz, olha, só 2 horas de oração é muito pouco. Está sempre exigindo da gente. Ainda é o acusador. Ainda está dizendo que você é fraco, que você não ora muito, que você é um fracassado, que você não vai atingir os seus sonhos, que agora, com esse coronavírus, agora acabou os teus sonhos. Agora só daqui a 20 anos para voltar tudo normal. Isso é o que o inimigo diz. Isso é o que as más línguas estão falando. Mas você não pensa assim. Você não é assim. Você tem a mente de Jesus. O apóstolo Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você mudar a sua mente, você vai experimentar qual é a perfeita, agradável vontade do Senhor. A sua esperança não pode ser perdida, porque as tribulações desse dia, as tribulações deste tempo, só estão servindo para que a gente tenha mais esperança, para que a gente crie mais paciência e para que a gente fique mais perseverante. Essa é a hora de você se levantar. Essa é a hora de você começar a pensar quão grandes coisas maravilhosas virão depois disso tudo. Mas Edson, a minha empresa está quebrando. Demiti 10, 20, 30 funcionários. Como é que vai ser isso? Não é você quem decide. O seu negócio é apenas ter fé. É apenas acreditar. E Deus fará todo o resto. Lembra a mulher aqui? Lembra aquela mulher que eu contei aqui a história de Eliseu? Ela disse, eu tenho apenas um pouquinho de azeite. E olha o que Deus fez na vida dela. Todas as coisas que são levantadas para nos prejudicar, Deus usa todas elas, todas as armas forjadas para te prejudicar. Deus usa tudo isso para te levantar, para te colocar em lugar de destaque. Lugares que você jamais sonhou na sua vida. Que você jamais sonhou. Eu não estou falando aqui em apenas questões financeiras. Eu estou falando aqui em uma família feliz. Uma vida regada de felicidade, de esperança. Uma vida regada de fé. Para que você possa também compartilhar esse Deus com as pessoas. Para que você possa compartilhar essa alegria que você tem. Não é a alegria que o mundo dá, como disse Jesus. Jesus disse que essa paz que o mundo nos dá, não é a paz que ele dá, porque a paz que Jesus dá é uma outra coisa. A paz que Jesus dá é isso que nós estamos vivendo agora. A lenha está pegando, a direção está fechada, mas nós temos paz. Nós ainda ouvimos louvores alegres, nós ainda cantamos durante o dia, nós ainda continuamos lendo as Escrituras, nós ainda continuamos falando de Jesus para as pessoas. E é bem provável que se você continuar fazendo isso, a sua vida dará uma guinada depois disso tudo. Vai ser uma nova vida, uma nova história.
Eu sei que é difícil você acreditar, mas essas coisas acontecem apenas para aqueles que acreditam. Se você não acredita, não vai acontecer. Não adianta você ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu sei que tem pessoas que nessa hora, ou depois, durante todo o mês, todo ano, quando vão assistir essa pregação, nessa hora talvez estão julgando. O camarada aí é doido, falando um monte de bobagem aí. Mas eu sinto em dizer para você que essas coisas acontecem apenas para aqueles que creem. E eu acredito. O importante é que eu acredito e está dando certo até hoje. Eu não posso parar de acreditar na grandeza de Deus, na bondade dele. Eu não posso fazer isso. Porque as coisas estão acontecendo dia após dia. Até as minhas dificuldades eu louvo a Deus, porque eu estou crescendo nelas. Porque tudo é de Deus. Tudo é por Ele, para Ele. Essa é a grande verdade. A palavra de Deus diz, aqui em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, fala assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Paulo falando. Só que Paulo aqui tem uma chave, ele falou, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. É mediante a fé que Jesus habita dentro do nosso coração. É mediante a fé que nós conseguimos ir à frente. É mediante a fé que nós nos movemos para o futuro. É mediante a fé. Eu sei que as coisas vão acontecer, porque eu tenho fé que vai acontecer. Porque eu acredito que vai acontecer. E se eu acredito, não importa o que os outros acreditam, não importa se estão falando que vai acontecer ou não, o importante é que eu acredito. Quem conhece um pouco da minha história, da minha vida, o pessoal mais, conviveu comigo há mais tempo, sabe que antes de encontrar a minha esposa, o interessante é que eu sempre falava lá em casa para minha mãe, desde novinho, olha, eu quero uma mulher assim, assim e assim. Ela tem que ser loira, tem que ser magrinha, tem que ser alta, da minha altura e bonita. Eu sempre falava isso, tem que ser bonita. Mas olha, você vai conseguir uma pessoa dessa? Um falava, isso aí é doido. Olha isso, olha o cara. Olha, não tem a beleza suficiente, olha. Quando eu apareci com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, eu namorei 10 anos, eles começaram a cochichar. Olha, é exatamente como ele descrevia. Descreva os seus sonhos. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você fale. Descreva o seu futuro. Deus tem uns planos, o plano de Deus para você não é para te causar dano. Talvez aquela pessoa que você namorava aí há tanto tempo, que largou agora. Poxa, Edson, namorei há 6, 7, 8 anos e agora a minha namorada, a minha noiva me largou. Ou o meu noivo me abandonou. Deus talvez está te livrando de uma coisa terrível. Te livrando de algo terrível. Porque Deus quer o melhor para você. Agradeça a Deus muitas vezes pelas coisas que Ele tira da tua vida, porque se Ele está tirando da tua vida hoje, é para te colocar em um lugar muito mais alto. Deus tem um plano muito melhor na sua vida, um plano maravilhoso. O seu futuro ainda está lá em cima, o seu futuro ainda existe, o seu futuro ainda vai acontecer. Para a gente concluir, quero contar aqui a história que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. A história do Lázaro, que era um amigo íntimo de Jesus. E Lázaro tinha 2 irmãs, a Marta e a Maria. Depois de certo tempo, Lázaro adoeceu e foram avisar Jesus que Lázaro tinha adoecido. Então os apóstolos falaram, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. E mais à frente falaram, o teu amigo Lázaro morreu. Não,
Lázaro está dormindo. E assim foi, e começaram a duvidar de Jesus. O próprio Tomé duvidou. Tomé disse: olha, vamos lá embaixo agora, para que a gente morra com ele, porque eles estavam perseguindo Jesus, os soldados, para prender Jesus. E Jesus disse: vamos durante a noite, porque a noite, em outras palavras, eu sou luz, e eu vou conduzir vocês pela noite. E chegando lá, nesse local, onde estava Maria e Marta, e Lázaro já tinha falecido, já estava numa gruta fazia 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto. E para quem sabe um pouco do ritual daquela época, eles enrolavam o morto à cabeça, iam passando faixas pelo corpo, e eles colocavam o morto lá naquela tumba, e ele ficava lá. Agora, o interessante, quando Jesus chegou lá, Maria se aproximou de Jesus e disse: Jesus, chorando, Jesus, se tu tivesse vindo antes, o meu irmão, ou Lázaro, não teria falecido. E Jesus perguntou para ela, estou resumindo aqui a passagem, perguntou para ela: onde vocês colocaram o corpo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: me leve aonde vocês pararam de acreditar. Jesus sabia onde estava o corpo, ele era Jesus. Mas ele disse: me leve aonde está o corpo. Jesus estava dizendo, em outras palavras, me leve no local onde vocês pararam de acreditar. E Jesus então orando, Lázaro, ele orou e bradou em outra voz e falou: Lázaro, vem para fora. Agora, um ponto mais importante é que diz que Lázaro saiu ali da tumba. Jesus falou: retirem a pedra. Essa passagem é tão impressionante porque Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Jesus falou para aqueles homens: tirem a pedra. Um homem, Jesus, que conseguiu ressuscitar Lázaro, não poderia ter feito isso aqui e a pedra sairia rolando? Claro que poderia. Mas Jesus disse: retirem a pedra. Ou seja, o que vocês podem fazer, eu não vou fazer. Vocês irão fazer. Retirem a pedra. O impossível é comigo, o possível é com vocês. Tirem a pedra. E aí, diz que Lázaro saiu envolto com faixas enroladas nas mãos, nos pés e na cabeça. Como que um homem envolto em faixas, deitado, ia se levantar e ia sair até a porta do sepulcro? Em outras palavras, Jesus apenas não te ressuscita. Jesus apenas não vai ressuscitar os seus sonhos, mas vai dar capacidade para você realizar. E vai fazer com que pessoas tirem a pedra da sua frente. Repetindo, Jesus não vai apenas ressuscitar os seus sonhos, mas Jesus vai te dar condições para seguir adiante. E Jesus vai colocar pessoas na tua vida para que tirem as pedras da frente. Lembre-se, Deus está contigo e Ele nunca vai te abandonar. Eu espero que essa mensagem de hoje possa ter trazido uma esperança renovada. O seu futuro, tudo que você creu, acreditou, tudo que você tem sonhado durante anos, não acabou. Os seus sonhos ainda vão acontecer. É no tempo de Deus, na vontade dEle. Continue crendo e acreditando que grandes coisas irão acontecer na sua vida. Eu declaro que em meio a toda essa tribulação que o mundo está vivendo, que nenhum mal atingirá a tua casa, que Deus está agindo, que tudo está sendo programado para um futuro muito melhor para você, que nenhum mal atinja a tua casa, que Deus te proteja, que Deus te guie, que Deus te dê uma força renovada, uma visão diferenciada, que Deus possa te usar neste momento para falar de esperança para as pessoas e para falar de Jesus. Eu sei que muitas pessoas não acreditam em Jesus. Muitas pessoas estão rindo, debochando de padres, de pastores, estão tirando chacota, como fizeram com Jesus naquela época. Falaram: Jesus, tu não és o rei, tu não és o filho de Deus, desce aí da cruz. Sempre questionando Jesus, estão sempre questionando os padres, os pastores, sempre questionando, sempre falando: bom, vocês não fazem milagres porque não fazem agora, não sabem do que estão falando.
não conhecem Escrituras, não conhecem Deus, não conhecem Jesus. A esperança dentro do teu coração é um milagre. A realização de um futuro dentro de ti é um milagre. A alegria neste momento de tão terrível coisa no mundo é um milagre de Deus. O sol é um milagre. A lua, as estrelas, o vento ainda soprando é um milagre. O milagre está em todo lugar. Está à sua volta. Está no teu respirar, no teu falar. Está no teu agir. Creia. Tudo é possível se você crer. Nada é impossível. Jesus falou, não sou eu que estou falando, ele disse lá em Marcos 9, 23. Se você crer, tudo é possível. Uma grande noite para você. Espero que você tenha realmente se motivado hoje, que tenha sido um momento de esperança na sua vida. Na quarta-feira que vem, mais uma live, vou estar postando durante a semana qual vai ser o tema. Eu espero que você passe esse vídeo para as pessoas, divulgue, faça a sua parte. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores. Estamos aqui para cooperar, para falar, para divulgar, para exortar. Faça isso. Independente da sua denominação, qual igreja você congrega, se é pentecostal, se não é, se é católico, qual grupo você participa, passe para frente. Faça a sua parte como cristão. Eu acredito e declaro que grandes coisas acontecerão. Eu acredito nisso. E tenho a certeza que quando acontecer na sua vida as grandes coisas de Deus, você vai ser o primeiro a glorificar a Deus, porque agora você sabe que o seu futuro não poderá ser impedido, a não ser que Deus permita. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez, em nome do Ministério Jesus Vida, eu te agradeço por estar acompanhando a gente e em breve estaremos já com nossos cultos também presencial, né? Mas as mensagens aqui online nós vamos continuar toda a vida agora, tá? Foi uma abertura muito boa que aconteceu e a gente vai continuar toda semana também com as mensagens online. Um abraço para você, fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima.